Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem está falando é o Pedro Villanova e no vídeo de hoje eu decidi que vou ensinar para vocês como é possível você criar ou editar um vídeo ou uma imagem para que você possa colocar no seu holograma de ventilador, tá certo? E é algo bem tranquilo de se fazer. Então vamos lá. É possível você utilizar vários tipos diferentes de software para edição de vídeo e imagem. Mas nesse caso, eu resolvi utilizar o Mojave Video Editor. É um programa, um software extremamente eficiente, preciso e pode ajudar bastante. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, eu vou criar aqui um exemplo de animação. Como a gente está em época de Copa, eu resolvi criar uma utilizando a famosa taça da Copa do Mundo. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês devem fazer é vir aqui em adicionar arquivos. E nesse caso, vocês têm que utilizar o plano de fundo, ele tem que ser, o background tem que ser da cor preta, certo? E é claro, pessoal, se tratando de utilizar um background na hora de criar uma animação para o seu holograma de ventilador, o mais recomendado é você utilizar um fundo preto. Porque como esse holograma de ventilador tem vários LEDs embutidos e ele dá um giro completo de 360 graus, ele consegue exibir imagens de forma precisa caso o background esteja da cor preta, podendo exibir, por exemplo, imagens, fotos suas, ou até mesmo recriar os famosos hologramas dos filmes de Star Wars. Então vamos lá, continuando. Aí, como eu estava dizendo, esse tem que ser o background, certo? Então vamos lá. Aí depois disso, vocês têm que vir aqui, ó. Vocês já têm que estar com a imagem selecionada, vocês vêm aqui em ferramentas, selecionam o logotipo, ó, eu resolvi utilizar a taça da Copa e ó, ele já exibiu ela aqui. Eu vou aumentar um pouquinho e vou girar um pouco para ficar mais adequado. Aí pronto, aí vão aparecer essas linhas verdes para você conseguir colocar a taça direto no centro, ok? Ou qualquer outra figura que você decidir utilizar. Tendo feito isso, eu vou agora, por exemplo, utilizar texto. Vamos lá. Vamos lá. Eu resolvi utilizar um texto que desliza. Nesse caso, eu vou colocar aqui a seguinte mensagem. Pronto. Já deixei ele no centro e vou aumentar um pouco a duração do vídeo. Certo? O background deve permanecer o mesmo. E é claro, por recomendação de especialistas, quando vocês forem criar um vídeo ou editar uma imagem para exibir no holograma de ventilador, é recomendado que ele tenha no máximo 15 segundos de duração. Aí tem aqui as transições. Bom, eu decidi utilizar essa daqui, Vortex. Então vamos lá, vamos ver o resultado. Pronto. Como vocês viram, consegui criar. E é claro, vocês também têm a opção de reduzir ou aumentar a duração da transição que vocês colocam numa imagem ou no vídeo. Ok. Aí, tendo terminado de fazer isso, você vem aqui em exportar. Certo? É algo super simples. Vou colocar aqui como sendo com o título Copa do Mundo. É o mais adequado. E aqui, por exemplo, a resolução está 626 por 626. Mas vocês podem mudar a resolução. Agora, se tratando do FPS, para vocês poderem rodar no holograma de ventilador, eu recomendo que vocês utilizem 20 FPS. Ou melhor, é preciso vocês utilizarem 20 FPS e a resolução vocês podem colocar 640 por 640 pixels. Já é suficiente, mas o FPS tem que ficar em 20 ou menos. Pode utilizar uma qualidade alta também, certo? E eu já coloquei aqui para salvar numa pasta que eu criei. Então vamos lá. Pronto, ele já está salvo.
E esse foi o resultado de quando eu editei esse vídeo, quando eu criei esse vídeo, certo? Aí o negócio é o seguinte, vocês, para poder colocar essa animação no seu holograma de ventilador, tem as seguintes opções. A primeira vocês podem utilizar esse software aqui, 5D Displayer, certo? Vocês podem utilizar esse software, selecionam qual é o tipo de holograma de ventilador que vocês estão utilizando para poder converter a imagem ou o vídeo para o formato BIN, certo? Mas essa forma aqui, utilizando esse software, eu não recomendo muito. Claro, vocês também podem baixar direto no... Como esse holograma de ventilador tem um cartão SD de 4 GB embutido, vocês podem baixar um arquivo BIN diretamente nele. Mas assim, caso vocês decidam de outra forma, eu recomendo que seja por meio de ponto de acesso, certo? E aplicativo. E é claro, não é qualquer aplicativo que vocês podem utilizar. E é claro, eu testei mais de um, mas o único que funcionou perfeitamente, o único que de fato funcionou perfeitamente, é esse daqui, ó, que vocês estão vendo. O 5D Hollow. Vocês têm que baixar esse aplicativo no celular de vocês, seja ele... Mas eu não sei se tem para Android, eu só testei no iOS e ele foi o único que funcionou perfeitamente, certo? E é claro, e tendo terminado de baixar esse aplicativo aqui que eu mostrei, porque assim, existe um parecido com esse, mas a outra versão, que tem o mesmo logotipo desse daí, foi descontinuada. E se você tenta utilizar a versão antiga para baixar um vídeo, pode dar problema na hora de baixar e o aplicativo fechar sozinho. Por isso vocês têm que utilizar esse que eu mostrei, porque a versão antiga foi descontinuada. E essa versão antiga só consegue, no máximo, imagens. Certo? Aí, continuando. Aí, tendo feito isso, o holograma de ventilador ele funciona como ponto de acesso, mas você também pode controlar ele por meio de uma conexão Bluetooth. Mas, se tratando do que é mais adequado, que é ponto de acesso, vocês têm que seguir esse passo aqui que eu mostrei, que eu gravei no meu celular. Aí, como vocês podem ver, vocês têm que primeiro localizar o nome do dispositivo, que começa com 3D, e logo depois de vocês terem feito isso, estabelecer conexão com esse dispositivo, como vocês podem ver no vídeo. Vocês voltam para o aplicativo, selecionam imagens que já foram baixadas para saber se vocês vão querer dar pausa, dar play, ou apagar a imagem que está dentro do cartão SD do holograma de ventilador. E é claro, e se tratando das imagens... E é claro, como vocês bem viram, é só selecionar o menu logo após ter estabelecido conexão com o holograma de ventilador, e aí vocês podem baixar uma imagem ou um vídeo, desde que tenha 640 por 640 e 20 fps. Pois bem, se vocês tentarem baixar uma resolução mais alta e com FPS mais alto também, não vai funcionar. A imagem e aí quando vocês forem baixar a imagem, pode dar erro na hora de exibir ela na hora de exibir ela no holograma de ventilador. Por isso que, como eu tinha mostrado, vocês escolhem 20 fps e colocam na resolução 640 por 640. E é claro, eu já havia testado esse holograma de ventilador algumas vezes e consegui baixar nele imagens de holograma dos filmes de Star Wars. E o resultado ficou perfeito. E é claro, eu vou mostrar para vocês ele funcionando. Agora, o motivo pelo qual ele não vai exibir a imagem 100% completa quando for filmar no celular, ou vai parecer que a imagem está dividida em vários pedaços ou está dando defeito, é porque é por conta do FPS da câmera do meu celular. É por conta do FPS que ele não vai exibir a imagem no holograma de ventilador 100%. Mas, enfim,
Eu já mostrei como é que vocês criam uma animação, já mostrei como é que baixa no holograma de ventilador. Agora eu vou mostrar para vocês o holograma de ventilador funcionando. Até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal, ali como vocês podem ver, está a hélice do holograma de ventilador. A estrutura que dá sustento a ela não é a estrutura original. Eu imprimi em 3D para parecer um holograma semelhante àquele dos filmes de Star Wars. Já baixei algumas imagens de Star Wars nele. Mas, como vocês bem viram, eu tinha criado um vídeo como forma de torcer para o Brasil nessa época de Copa do Mundo, certo? Então vamos lá. E eu mostrei para vocês como é que faz para baixar. Então vamos lá. Ó, aqui está o cabo. Ele pode ser ligado diretamente na entrada USB, obviamente. Mas vocês também, ó, podem ligar num power bank como esse, que tem 5 volts, 1 e 2 amperes de saída. Eu vou ligar na parte que tem 2 amperes, tá certo? Claro, as imagens vão ficar um pouquinho distorcidas, mas isso é porque, ou melhor, é por conta do FPS da câmera do meu celular. Como ele só tem limite para 60 FPS, não vai exibir a imagem completa, mas já é suficiente. Então vamos lá, 3, 2, 1, foi. Claro, algumas imagens deu um certo problema na hora de gravar. E todas essas peças aqui, essa branca e essa cinza, foram impressas na 3D. E eu coloquei algumas imagens de Star Wars. Vocês podem colocar áudio também nos vídeos ou imagens que vocês adicionarem no holograma de ventilador. Aí, é claro, algumas imagens não consegui baixar muito bem, mas deixei na resolução ideal para que pudessem ser exibidas nesse holograma de ventilador. Aí, como podem ver, está a imagem da Copa do Mundo. E aí algumas imagens de Star Wars. E esse foi basicamente o resultado. Pronto, agora eu vou desligar. Pronto, agora eu vou desligar. Aí, como vocês bem viram, para que vocês consigam editar uma imagem e o resultado sair preciso, vocês têm que colocar em, no mínimo, 20 FPS e no máximo uns 24 FPS. Que foi os testes que foi resultado dos testes que eu havia feito. A resolução 640 por 640. E é claro, como eu tinha dito antes, vocês podem baixar diretamente a imagem convertida diretamente nesse cartão SD do holograma de ventilador. Mas eu recomendo que seja por meio de access point ou ponto de acesso que vocês conseguem encontrar no menu de Wi-Fi do ajuste do celular de vocês. E é claro, para quem quiser, eu vou deixar o link dessas peças aqui que foram impressas em 3D para acomodar o ventilador para que cria um holograma, tá certo? Bom, então é isso, basicamente. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Mais uma vez, obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou e disse. Tchau.